Olá, minha gente, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Eu não vou ficar falando os nomes, no finalzinho eu falo, tá bom? Porque para quem chega não é com horário marcado, né? Mas hoje a gente vai falar continuar sobre as virtudes, né? O assunto é bem longo. Eu fiz aqui as lives também curtinhas de fragmentos, né, do que eu tinha estudado, porque o professor fala de várias linhas, vários estudiosos, como que eles trataram isso, né, a questão dentro da educação clássica, as virtudes, e então tá aí o que eu achei que era mais relevante, aquilo que era prático. Não adianta também eu querer ficar passando coisas para vocês que gera mais dúvida, mais dificuldade do que falar daquilo que realmente importa, né? Isso aqui é a minha visão através do que eu estudei e que eu acho que é o mais prático, a forma mais tranquila de se entender, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco, porque essa aula aqui eu acho que vai dar umas 3 lives. Eu assisti 15 minutos de aula e falei, bom, eu acho que isso aqui dá para fazer uma mini live. Eu tô sem o meu relógio, então quem puder fazer esse favor para mim, marcar aí uns 30 minutos, que eu acho que é 20 minutos a 30 no máximo, pra gente conversar sobre isso, tá bom? Então, primeiro a gente pode falar quais seriam essas virtudes intelectuais, né? E os respectivos pecados. A gente falou disso, acho que na última live, não ficou salva aqui, ficou lá no meu YouTube, tá bom? Mas só pra gente recordar. Então, elas são as virtudes, o amor, a humildade, a constância, paciência, perseverança ou coragem e a oração. Essas seriam as virtudes que a gente precisa ensinar, primeiro precisa saber quais são, né? E ensinar os nossos alunos ou os nossos filhos. Quais seriam os pecados contrários a essas virtudes? Então, contrário ao amor é a preguiça. Contrário à humildade é a sensualidade. Eu também falei dos pecados, tá? Já tem live explicando aí. A constância, o orgulho, a paciência, a inveja, perseverança e coragem, a irritação, tá? Então seriam, só vou falar agora os pecados: preguiça, sensualidade, orgulho, inveja, irritação, tá? E aí, eu achei interessante porque o professor falou de uma visão do Sertilange. Se você não leu esse livro, eu indico que leia A Vida Intelectual do Sertilange. E ele diz assim, ó, que tudo isso é muito importante, mas tudo isso se manifesta no nosso corpo, né? Então, aqui a gente vai começar a falar sobre o como. Então, tudo bem, eu sei. Puxa, Cris, beleza, eu já tô sabendo as virtudes intelectuais, tá? Mas como fazer isso? Como desenvolver essas virtudes em mim? Então, primeiro, começa no educador para que isso se repita, se reflita no nosso aluno. Então, o Sertilange fala sobre a importância do corpo. Então, eu contei aqui em uma das lives. Então, assim, tem gente que só gosta de estudar e esquece do resto. Mas o resto é importante. Então, cuidado do corpo. Eu contei a história aqui da Jo, lá do livro A Rapaziada da Jo, da Louisa Alcott, que ela conta uma história para os meninos, né, que já são homens, na verdade, ou é no dos rapazinhos, não me recordo. Mas ela conta a história de um menino que adorava estudar e a mãe trabalhava para mantê-lo no estudo, mas ele gostava de ficar com cara no livro. E um padre passou e viu essa situação e disse para ele: se você cuidar dos achos de madeira, eles moravam num lugar frio, se você cuidar dos achos de madeira para sua mãe, eu venho aqui e te dou uma pilha de madeira, que aí você não vai precisar cortar, e você pode estudar na minha escola. E então a mãe se matava de trabalhar e ele só queria saber de estudar. Legal. Às vezes a gente até comete esse erro com os filhos, né? Não, só estude. Mas eles também têm que ter essa prática de utilizar o corpo, de servir ao próximo, de servir a família, tá? Então entra dentro dessa história da Jo. E ela conta que ele começou a ajudar a mãe. E a mãe estava doente, a mãe era, acho que, faxineira.
a mãe começou a ter esclerose, né, na mão, e ele ficou sem trabalhar, muito doente, e ele assumiu. Então ele começou a desenvolver formas até de ganhar dinheiro e mantinha uns achos cortados, e o padre passou por ali e viu. O que o padre fez no Natal? Deixou uma pilha de madeira cortada para que ele não tivesse que cortar, e ele foi para a escola, foi convidado, acho que até deu um dinheiro para a mãe, alguma coisa assim. Então não é só, vou só ficar com a cara no livro, ou a mãe, agora eu educo em casa, agora a casa vira um caos, agora eu só vou estudar. Não, tá? Porque é como o Sr. Tilange diz, ele fala, vou ler inglês e vou traduzir. Minds can only communicate through the body. Então, a mente só pode se comunicar através do corpo. Então, first then, do not be ashamed to endeavor to keep well. Então, não se envergonhe de manter o seu corpo bem. A sound mind and a sound body. Então, uma mente sã em um corpo são. Então, a gente precisa desenvolver isso nos nossos alunos e a gente precisa desenvolver na gente. Então, eu vou falar o que está acontecendo comigo. E a gente vai entrar aqui. Eu gosto de falar daquilo que eu vivo, né? Eu não estou num pedestal, eu tenho muita coisa para melhorar ainda na minha vida, mas são baby steps que a gente vai dando, eu como pessoa, e como educadora, como mãe, eu tenho essa responsabilidade de que as minhas filhas vejam isso, né? Então, antes de começar esse ano, eu cheguei com ela, sentei e falei, olha, seguinte, esse ano é um ano muito importante, existem coisas que vão acontecer na nossa família, então nós precisamos nos preparar. Então, vai ser puxado. Vocês viram aí nos meus stories como que foi meu dia hoje, é só a primeira parte. Estou aqui agora, porque 2 e pouco retomamos o segundo round, lá na mesa. Veremos as demais matérias que precisamos estudar. Acho que é matemática, latim e gramática de inglês. Estão me esperando, estão estudando piano, já estudaram piano, a Isabela está treinando violão, mas já estudaram o Head Sprout, já fizeram o XL, tudo organizado. Para quê? Para que dê tempo, senão não dá. Então, eu precisei refazer a minha análise, e isso sem sofrimento, sem trazer um peso para a vida delas, né? Sem irritação, sem nervosismo, de uma forma tranquila dentro daquilo que podemos fazer, tá? Então, ele fala aqui, ó, em cima dessa questão do corpo, né? Então, algumas coisas são importantes, como o Sr. Tilange fala isso mesmo no livro. Caminhar, um hábito muito bom de se fazer antes ou depois. Aqui a gente faz depois da aula, né? Eu fiz antes, acordamos cedo, eu e meu marido, para que a gente fosse caminhar bem cedo. Ainda amanhã quero acordar mais cedo e mais cedo, porque isso faz parte da atividade intelectual, para gerar a virtude intelectual, tá? Então a gente precisa fazer exercício. Não adianta, igual a historinha da Jo lá, do menino que só queria ficar com a cara do livro. Não pode, tem que se exercitar, tá? Porque sem exercício a gente adoece. O organismo foi feito para fazer força, né? Por que hoje as mulheres vão dar à luz não tem dilatação? Eu mesma fui uma. Porque a minha avó lavava roupa no rio, fazendo força, né? Agachada no chão. A gente tem uma vida muito fácil. E aí a tendência é a gente virar o Wall-E. Os humanos do filme do Wall-E, a gente fica daquele jeito, tá? Dieta. Dieta é importante. Então, se as crianças se entopem de açúcar, se as crianças se entopem de glúten, de carboidrato refinado, tudo isso tem um resultado na capacidade intelectual deles. Existem inúmeros estudos, né? Mas aqui, olha só, tá falando do Sr. Tilange, isso aqui há muitos anos atrás, né? Sono. Sono, eu tive que reaprender a dormir, porque eu dormia muito mal. Quando eu fiz o meu primeiro livro piloto, eu ia dormir 1h30 da manhã. E acordava cedo no outro dia para dar aula para as meninas. Então hoje eu tenho uma rotina seríssima. Eu levo muito a sério a questão do meu sono, por questão da minha saúde, né? Eu quero chegar aqui daqui 10 anos, não quero ficar doente, eu não quero desgastar meu organismo, quero usá-lo de forma sábia, equilibrada, para que eu tenha disposição
para estudar, para ensinar, né? Para cuidar da minha família. E o sono é algo inegociável. Então a gente tem 2 perfis aqui, um específico que fala de sono, que é a mentora do sono, é a Amanda, eu acho que é Amanda o nome dela, uma fofa. Só com as diquinhas que ela foi dando ali, eu fui pegando e fui aplicando. Então eu tenho horário para dormir, horário para acordar. Eu tomo cuidado com o café que eu tomo à tarde. Quero até ver se eu compro um descafeinado para tomar à tarde. A quantidade de cafeína, super estimulação à noite. Então, por exemplo, o computador eu mexo até às 6. Depois das 6 eu não mexo mais. E cuido também com o celular, 7, 7 e meia eu desligo. Também não deixo as meninas usando celular tarde. E a única coisa ainda que a gente vê à noite, que é uma parte do descanso, é a TV. Mas se fosse... realmente é porque a nossa vida é muito corrida, então é o último momentinho ali com um pouquinho de TV antes de dormir, que também não é aconselhável, tá? Mas a vida também não é perfeita. E a Jade Soller também, que fala, ela é nutricionista, mas ela fala sobre tudo, fala sobre círculo circadiano, eu acho que é círculo, eu acho que é circadiano, então como que a gente foi feito, projetado no nosso organismo, acordar cedo, dormir cedo. Então isso aí é só para vocês, se quiserem pesquisar, mas casa com o que o Sertilange falou, né? Simplificar a vida. Então a gente tem hoje uma rotina que todo mundo não tem o tempo. As pessoas estão se entupindo de atividades, né? As crianças estão sendo entupidas de atividades. Isso é um perigo, tá? Porque isso atrapalha a questão das virtudes intelectuais, tá bom? Então, simplificar a vida. Então, eu tenho vou dar um exemplo, eu tenho todas essas disciplinas para as meninas, mas eu tenho aquelas que têm um peso 2, vamos dizer, aquelas que eu despendo mais tempo com elas, e umas que eu vejo ali meia horinha, 20 minutos, tá ótimo. Vocês viram aí, por exemplo, a aula de grego foi isso, 20 minutos, acabou, amanhã a gente dá a sequência. Não é a aula de 50, 1 hora, não, 50 minutos, 1 hora, não dá para ser assim. Agora existem disciplinas que nós fazemos uma aula mais longa, mais densa, porque eu tenho um cronograma certinho que eu preciso seguir ali. Então, por exemplo, do grego para mim, o que eu aprender com elas é lucro, né? Agora já o latim não, o latim é regrado, tempo que a gente está estudando, tá? Então isso é importante também para nós que somos educadores, para a gente organizar a nossa rotina. Não é tudo que te oferecem que vai ser bom para sua família. Não é todo curso que te oferecem que vai ser bom para sua família. Porque você pode cair nisso aqui, dessa questão de overload, né? Sobrecarregar seu filho e a você mesma, tá? Então, vou dar só mais um exemplo aqui, por exemplo, do meu livro, né? Eu estou escrevendo 2 agora. Na semana, eu pensei, vai dar tempo de mexer. Não dá tempo. Por quê? Porque eu tenho aula das meninas de manhã, eu tenho as minhas tarefas de casa, eu tenho que fazer meu exercício e não dá. Tem a aula e as lives aqui para vocês. Então, o que eu decidi? Eu vou fazer de sábado de manhã. Eu despendo aí umas 3 horas e 1 mês eu termino um capítulo. É o que eu posso fazer com o tempo que eu tenho. Entende como que é? Isso para mim era uma coisa muito difícil, porque eu queria terminar e me matar. Não, tem que fazer no tempo disponível, que eu tenha sanidade, que eu tenha paz. Veja como já entra o escolei nisso também. Paz, tranquilidade, fazer as coisas de forma sã, fazer as coisas com... Até a Dani postei esses dias também, Dani que mora na Itália. Quando você tem metas onde Deus se agrada das suas metas, as coisas fluem. Agora, quando você tem metas, às vezes, para competir com o outro, ou meta para questão do orgulho, Deus simplesmente se afasta da sua meta e deixa. Então, agora você está por sua conta. Agora, quando você tem uma meta, eu vou servir, cuidar de mim, servir a minha família, dar aula, fazer um material para a minha comunidade, estar aqui servindo a minha comunidade, isso está dentro do que é o plano de Deus para mim,
E eu faço aquilo que eu posso, no melhor que eu posso, sem me matar, tá? Eu acho que eu tô falando de cátedras, tá bom? Estou falando de uma pessoa que se esmerilhava, se maltratava, se chicoteava, se cobrava. Isso não é Deus, isso é carne, é fruto da carne, não é fruto do espírito, tá certo? Tempo de solitude. Isso aqui é extremamente importante. Então, tempo silencioso para ler, para estudar, para pensar, tempo para refletir. Se os nossos filhos não veem isso em nós, como eles terão isso? Você proporciona esses tempos, o tempo do ócio. Acho que foi até a Karen que falou sobre isso essa semana que passou. O tempo do ócio, o tempo que você não está fazendo nada, o tempo que você parou para refletir, para pensar, para analisar. Quantas vezes eu estava com essa prática antes do fim do ano de caminhar à tarde sozinha? E eu ia orando, ia pensando nas coisas. Quantas vezes eu recebia os direcionamentos de Deus através daquela caminhada, porque eu estava sozinha, eu estava pensando, né, em coisas boas, agradáveis, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor nisso pensar. E aí Deus falava comigo, né? Então a gente precisa desse tempo de solitude, precisa proporcionar isso para os nossos filhos. Então, quiet recollection, ele falou assim, pensar de forma ordenada. Você já passou por isso? Então, Jesus, ele teve o tempo dele de se recolher, de ficar quietinho lá. Então, solitude e silêncio. Eu vou ler em inglês, aí eu vou traduzir para vocês, porque senão eu deixo vocês assim no silêncio, é muito chato, né? Então eu vou ler aqui. Without retirement, there is no inspiration. Então, sem esse recolhimento, não há inspiração. Peace, the tranquility of order. Paz, a tranquilidade da ordem. Puts order in our thoughts. Coloca ordem em nossos pensamentos, feelings and investigations. Então, coloca ordem em nossos pensamentos, sentimentos e investigações. A gente está pensando, né? Compare Jesus, compare Jesus. He preserved his solitude. Ele preservou a sua solitude. Great discoveries are but the reflections of common facts, common to all. Então, essas grandes descobertas acontecem nesse tempo. Agora, se você não tem uma agenda, você não tem um planejamento, eu vou falar para vocês, eu acho que eu era tão general, que aí eu tirei tudo, eu tirei o planejamento. Aí eu fiquei só no escolher. Vamos para escolher. Só que esse ano eu tenho coisas que preciso alcançar nesse ano. Então eu falei, não, Senhor, vou colocar uma agenda, vou me organizar, vou acordar mais cedo, dormir mais cedo. E tá dando certo, né? Hoje é o dia 1, tá dando certo. Tô aqui fazendo o meu serviço, prestando o meu serviço para vocês. E tem que ter esse tempo. Então, se é tudo atropelado, as crianças já acordam, tá uma bagunça, a roupa tudo jogada, não tem uma ordem, não tem uma sequência, as crianças não têm rotina, a gente não tem rotina, não faz exercício, come mal, não organiza o que vai almoçar, o que vai comer, vira um caos, né? E a gente não consegue ter esse tempo de solitude. Jesus vai ser a última coisa que a gente vai lembrar, quando lembrar. E aí põe os vídeos no YouTube. Aí também não sabe o que vai assistir, não tem um objetivo do que vai assistir no YouTube. Tudo serve. Não tem um objetivo do que vai assistir no Instagram. Tudo serve. Você fica à mercê das coisas. E o nosso tempo é muito precioso. Não vai voltar. Então nós precisamos direcionar tudo, pedir sabedoria ao Senhor, tudo, e ter essa paz. Esse tempo, às vezes eu vou lavar a louça, eu vou preparar o almoço. Tá, hoje mesmo. Tinha um vídeo que eu tinha que assistir, meu marido me mandou, vou assistir esse vídeo, ok. Depois fiquei quieta. Tô ali, fazendo almoço, orando, falando com o Senhor, tendo esse tempo de solitude. Antes não era assim, caótico, vou ver 1000 vídeos, tudo que aparece eu assisto. Não, entende? Mesmo, eu tô falando isso pra nós, né, educadores, mas isso se aplica também às crianças. Então, por exemplo, a Rafa é super artística, minha filha. Eu tenho que direcioná-la nesse sentido. Então, ela tá terminando um curso, eu já falei para ela, procura outro, você vai fazer outro. Senão fica, sabe?
atira para qualquer lado, perde tempo com inutilidade, com vídeo, com filme, com série inútil, que não traz nada de bom. E por último, que eu queria falar hoje é as amizades, né? O amigo certo, ele pode fazer uma grande diferença na vida intelectual de um aluno. Eu não sei se vocês têm amigas, eu tenho bem poucas, acho que sobra dedo numa mão. Mas assim, pessoas que eu posso pedir um socorro, pessoas que eu posso compartilhar um sofrimento, uma dor, pessoas que acrescentam na minha vida. Ele deu o exemplo dos Lewis e do Tolkien, que o Tolkien tirou algo de dentro do Lewis, que para o Lewis foi terrível quando o Tolkien morreu. No final da vida deles, eles meio que se distanciaram, porque o Tolkien achava um absurdo ele falar de coisas da Bíblia, porque ele era católico, e ele acreditava que quem tinha autoridade para falar de Bíblia era padre. E o Lewis tinha um programa na BBC que falava sobre teologia. Mas ele falou que sentiu demais quando o Tolkien morreu, porque o Tolkien foi um cara que conseguiu extrair o que era de melhor de dentro dele. Então, que privilégio poder ter esse tipo de amizade, né? E eu acredito que Deus traz essas pessoas, né? E poder proporcionar isso para os filhos, né? Que os filhos tenham esse tipo de amizade, que tirem o melhor de dentro delas, que eles vão conversar com as grandes coisas, né? Ter esse momento de escolher, compartilhando aquilo que leram, os anseios, né? Que privilégio, que presente. Tá bom, minha gente? É isso então por hoje. Eu nem sei quanto tempo eu levei, mas isso aqui é 1/4 dessa aula, tá? Então eu acredito que eu achei que eu ia terminar tudo essa semana, talvez não termine, mas a ideia é que eu compartilhar com vocês aquilo que eu acho que é importante, que é relevante, que é aplicável aí para educação e pedagogia clássica de vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Se não, já vou entrar lá e dar o meu obrigada. Se bem que eu vi que tinha aqui, né? Deixa eu ver se tem aqui. Livros e Filhos me disse, precisava tanto ouvir isso, Cris. Foi Deus que me trouxe para essa live. Não tenho dúvidas disso. Obrigada de coração pela sua partilha. Eu não sei o seu nome, mas Livros e Filhos, sinta-se abraçada por essa sua irmã aqui, porque eu passei tudo isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é se chicotear, se maltratar, e isso é braço. Isso é querer fazer as coisas na sua própria força. A gente tem que confiar no Senhor, buscar nele, nessa paz. Ouça hoje, eu vou deixar, acho que salvo, eu consegui salvar aqui. Vai ficar sem capa, gente, porque ou eu faço uma coisa ou outra, vai ficar com a minha cara mesmo. Às vezes clico a capa do vídeo, mas eu acho, né, que nesse mundo que a gente vive, a gente tem muito, as pessoas se preocupam muito com a forma e não com a essência. A forma é importante, eu concordo, tanto é que eu tô aqui arrumadinha, né, eu tô toda arregaçada aqui para falar com vocês, porque eu acredito que a forma é importante, mas às vezes realmente não deu tempo, eu esqueci de fazer a capa, então vai com a minha cara mesmo, tá bom? Mas é isso, sinta-se, eu já passei por isso, tenha paz, reveja, faça seu planejamento. Tem um live essa semana com a Priscila. A Priscila tava até aqui, ó. Deixa eu ver se ela tá indo. Aqui, ó. É a Priscila Azevedo Oficial. Priscila é uma menina de Deus. Super generosa. A gente vai falar sobre planejamento. Na verdade, acho que ela vai falar mais que eu. Porque eu que vou receber ela aqui. E eu tô retomando essa questão de planejamento agora, assim, mais esquematizado, porque eu saí de um extremo para o outro e agora eu entendo que eu estou entrando no equilíbrio, tá bom? Carolzinha beijoca. Imagina, a Denise falou, muito obrigada, Cris, por nos abençoar tanto. Imagina, é meu ministério. Eu amo fazer isso aqui. Fui correndo lá assistir a aula, anotei. Isso aqui tá legal, para compartilhar com vocês. A Peduzzi disse, obrigada, Cris, que Deus recompense você por todo o compartilhamento. Que te dê sabedoria, cada dia mais saúde e a paz de Cristo. Amém? É só o que eu peço. Só o que eu quero é isso. Viu? Então é isso, meninas. Deixa eu ver quem tá aqui para eu dar o beijo. Família B. Ana Beatriz tá aqui. Carolzinha também. Roberta. A Livros e Filhos é a Marina. Peraí. Oh, meu Deus.
a Marta Magalhães, a Denise Angélica tá sempre aqui, a Andresa de Freitas, Gabi Silva Decora, às vezes parece, às vezes não, né, Gabi? A Sival Andrade, acho que é um homem, né, Sival, a Sabrina Valéria, a Jaqueline Decker e a Flávia Peduzzi. Tá bom, minha gente? Então é isso. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, bons estudos. Se vocês já retornaram, Deus abençoe a semana também. Obrigada, Ana. Deus abençoe vocês. Aí eu tenho essa live com a Pri. Aí eu vou ver que eu vou pôr o bannerzinho provavelmente no meu feed, tá bom? É 8h30 na sexta-feira, se não me engano, tá? Mas amanhã a gente volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Vou deixar aqui no YouTube, tá?